Olá, Ivan aqui, e eu estou fazendo esse vídeo para poder trazer um esclarecimento para você sobre a importância do corpo no seu processo de autoconhecimento. Tem muita gente que quando procura psicoterapia, hipnoterapia, quando procura autoconhecimento, geralmente está muito focado em questões mentais, questões de identidade, questões de personalidade, de comportamento, de emoções, ou seja, tudo são questões todas subjetivas. E muitas vezes a gente começa a trabalhar com o corpo, e às vezes pode causar até uma certa estranheza. Então eu quero te trazer um entendimento disso, para você saber por onde começar. Por que eu começo pelo corpo? Primeiro, que nós somos uma unidade, nós somos um ser integral. Embora tenhamos várias partes, nenhuma delas está separada da outra. E uma influencia diretamente na outra. Nós somos seres biopsicossocioespirituais. Eu não me canso de repetir isso, porque isso é uma consciência que a gente tem que ter o tempo todo. E uma área influencia na outra. E por que começar pelo corpo? Por exemplo, num processo de tratamento da hipnoterapia, em que você vai ter contato com áreas mais sutis da sua existência, percepções mais sutis, internas, psicológicas, até subjetivas, a gente precisa pegar a pontinha dessa corda. E quando a gente fala de questões altamente subjetivas, você pode ficar meio perdido. Onde está essa ponta dessa corda para eu pegar, para eu começar a me situar? O corpo é algo concreto, é algo que você toca, que você vê, que você sente, com o qual você está acostumado a conviver todos os dias. A gente desenvolve, inclusive, a nossa caminhada nesse mundo muito limitados dentro da matéria, né? Do espaço-matéria, espaço-tempo-matéria. Então é um bom lugar para a gente começar, porque é um lugar onde você consegue tatear primeiro. Outra questão, eu vou evoluir mais nesse pensamento, mas uma outra questão, antes de tudo, também é o que a gente chama de psicomotricidade. Assim como o seu corpo expressa sua emotividade, suas emoções, sua psique, assim como o seu corpo expressa, se comunica com o ambiente externo, coisas internas suas, ele também é um mecanismo de construção interna. Então, por exemplo, a psicomotricidade é uma disciplina que estuda essa evolução psíquica, cognitiva, emocional do ser humano a partir das interações com os ambientes que a gente está, com as pessoas, a maneira como isso se desenvolve. E, inclusive, a gente faz intervenções de emoções na psique, na cognição, através e a partir dessa nossa movimentação no espaço. A movimentação é o primeiro atributo do ser vivo, é o se movimentar, o se mover. O primeiro passo para você começar a se conhecer, a gente pode olhar para o corpo e começar a lidar melhor com ele. Por exemplo, pessoas que são um pouco deslocadas no mundo, não se sentem muito bem encaixadas no mundo, pessoas que não têm a sua identidade muito bem encontrada, eu não gosto de dizer nem formada, mas não encontrou muito bem a sua identidade, a gente percebe na expressão física, fisiológica dessa pessoa muitas vezes. A postura tímida é uma postura retraída, pessoas meio que não têm muita coordenação, tudo isso influencia, tá? E tem uma relação direta com a cognição. Indo além agora, quando você começa a interagir com o seu corpo e fazer uma conexão disso com a psique, com a mente, com as emoções, você começa a integrar o seu ser. Você começa a trazer integração na sua expressão, inclusive na sua percepção, na sua assimilação, na sua elaboração da vida, do mundo, de si mesmo, das relações com os outros, com o mundo. Então, por isso a gente começa a trabalhar com o corpo, porque é algo que está literalmente à mão para você tocar, né, pegar. E diante disso, muitos exercícios que a gente utiliza nos tratamentos
parte desse contato. Parte, por exemplo, no Mindfulness, que é uma disciplina que eu tenho incorporado cada vez mais no meu processo de tratamento, de psicoeducação também. Começa pelo corpo, não se separa. Por exemplo, ao contrário do que muita gente imagina, na meditação Mindfulness você não sai do corpo, você não desconecta do corpo, você não dissocia do corpo. Pelo contrário, você entra em unidade com ele, né? Então, por isso, se você está aí, por exemplo, no nosso grupo de terapia para ansiedade ou no nosso grupo de terapia para vítimas de narcisismo, é por isso que eu começo a trabalhar muito pelo corpo. Inclusive, no caso, por exemplo, de vítimas do narcisismo, um sintoma, uma consequência que existe com essas pessoas é a desconexão de si mesmo. A pessoa se perde da sua identidade e ela perde a conexão consigo mesma, com seu próprio corpo. E a gente começa a unir novamente, a trazer essa integração, e isso vai te ajudar a se conectar com quem você é no mundo, na vida, com quem você é para si mesmo. E aí você começa a ter mais empoderamento para se perceber, para se conhecer, conhecer suas emoções, inclusive porque você consegue localizar as emoções no seu corpo. Você consegue perceber onde está aquela emoção, como ela está se movimentando no corpo. É exatamente assim. E aí você consegue partir daí para uma subjetividade maior. Isso vai te dar mais domínio. Você começa a desdobrar esse conhecimento que é concreto para um conhecimento subjetivo, tá? Imaterial, mais sutil, mais perene, mais sensível, mais etéreo. E aí você consegue promover mais mudanças, alterações em outros níveis que não são físicos. Mas a gente parte do concreto e vai para o subjetivo. Eu espero que eu tenha te trazido o entendimento da importância da tua relação com o teu próprio corpo. E para fechar aqui, eu quero aproveitar para te desafiar, você começar a se perceber mais de vez em quando, durante o seu dia a dia. Para um minutinho e faz um momento de mindfulness, de 1 minuto. O que eu estou sentindo no meu corpo? Daquilo que eu estou vivenciando no meu dia a dia até aqui, quais são as impressões que ficaram no meu corpo? Será que eu estou sentindo algum músculo tenso? Será que eu estou sentindo alguma sensação diferente? Às vezes até difícil de explicar, ou alguma dor? Seja o que for, faz 1 minutinho de vez em quando, principalmente quando você fizer processos de transição de ciclos. Eu saí do trabalho, agora eu vou para casa, eu vou para a faculdade, ou seja o que for, tá? Isso você vai começando a desenvolver essa relação, essa intimidade com o seu próprio corpo. E pode acreditar em mim, isso vai ser um bom primeiro passo para você desenvolver autoconhecimento, tá? Se você tem alguma dúvida, deixa os comentários aí, eu te espero no próximo vídeo.